E aí, meus companheiros criativos, estamos aqui de volta com mais uma aula do Jeff Werson desenhando. E dessa vez estamos aqui com mais um dos 12 princípios da animação. Lembrando que eu vou criticando eles também enquanto a gente anda. E agora que você já sabe fazer o timing, já sabe pelo menos o que é o timing para você começar a fazer e qual a sua relação com o espaçamento e como deixar suas animações melhores ainda seguindo o princípio dos arcos. Se você não sabe nada disso, volta lá no começo da playlist que você vai ter uma introdução a esses assuntos. Então, lembrando aqui, eu uso o Krita porque eu acho mais fácil de usar, mais rápido no meu estilo aqui de desenho. E para animar. Qualquer coisa tem também vídeo do Krita e como usar o módulo de animação dele. E hoje a gente vai ver um outro princípio. Lembrando que eu estou olhando eles em uma ordem, eu estou ignorando essa ordem, até porque ela é ignorável, você não precisa seguir essa ordem quando você vai fazer as coisas e nem precisa implementar todos os princípios em uma animação. Eles são como guidelines, são guias para você aprender a animar e para você checar se sua animação está interessante. Já vimos timing, arcos, aceleração e desaceleração. Não nessa ordem. Timing, aceleração e desaceleração, arcos. E agora, dentro dos princípios que eu acho interessantes e importantes de aprender, eu dividi meu coração entre comprimir e esticar e antecipação. Vamos de comprimir e esticar. Vou de comprimir e esticar aqui, porque apesar da antecipação ser muito importante, o comprimir e esticar também é, e geralmente existem mais dúvidas no comprimir e esticar. Primeiro, comprimir e esticar. Eu não gosto muito desse nome porque ele traz uma carga histórica de, de não ser bem entendido, de como utilizá-lo, e também ele pode fazer com que os animadores torçam o nariz para esse tipo de coisa numa animação mais realista. Eu vou seguir mais uma coisa bem interessante que veio com que eu entendi o porquê do meu incômodo com esse animador aqui, o Riamarson, se eu não me engano é esse o nome dele, que ele deu uma palestra na Blender Conference desse ano e ele basicamente fez uma crítica sobre o princípio da animação, os princípios da animação e como estudá-los. E eu gosto dessa interpretação dele do Squash and Stretch de consistência de massa, que no final das contas traz uma conotação muito mais generalística e que pode ser aplicada de diversas maneiras sem muita dúvida, que é você manter a massa do seu personagem, não importa o modo que ele está sendo apresentado. Manter a massa, eu diria que é mais uma consistência de volume. Acho que massa em inglês tem uma conotação que vai para cima do volume também, mas consistência de volume, comprimir e esticar. Deixa eu pegar aqui o meu princípio comprimir. Aqui a gente tem 3 exemplos, 2 dos quais a gente já olhou e que eu vou reutilizar. Primeiro, vamos ver o mais básico de todos. Deixa eu salvar isso aqui. O mais básico de todos, que é a bolinha pulando. Oxi. Não é esse. Desculpem-me. Eu preparei o errado. É esse daqui. Esse daqui eu acho. Esse daqui mesmo. Aqui a gente vê a nossa bolinha pulando e a gente consegue ver claramente o nosso comprimir e esticar. Vamos ir devagarinho. Nós podemos ver aqui que há uma aceleração tamanha que ela se estica de uma forma que denota essa aceleração.
Essa bolinha. Esse ela se comprime nessa lateral e estica nas pontas. O mesmo ocorre quando ela alcança o chão. Ela comprime verticalmente e estica horizontalmente. Isso é um comprimir e esticar clássico. Um squash and stretch muito básico, muito utilizado em diversas potências. Essa é só a mais pesada delas. Aqui eu tenho um exemplo mais suave, onde a gente tem a bola aqui, ó, quando ela bate no nosso onion skin, a gente consegue ver que ela comprime no próximo frame. Ó. Ela comprime aqui e estica aqui. Esse é um tipo de comprimir e esticar muito básico, muito clássico, que você usa para dar um efeito diferente no seu objeto, seja qual for o objeto. E isso vai poder, desde ser usado para mostrar que uma bolinha, nesse exemplo, é mais durinha ou mais molinha, como essa, mais borrachuda ou mais sólida, até personagens cartoonizados, quando eles se viram para um lado e para o outro. Aqui eu tenho uns exemplos que eu botei no Google e simplesmente pesquisei sobre Squash and Stretch, e você já vem com um monte de figuras de livros. E isso aqui é de um videozinho muito interessante, muito instrutivo. Vou deixar esse vídeo no link. Do Animator's Island. E você tem aqui o exemplo sendo usado em personagens também, como esse daqui. É um exemplo clássico de Squash and Stretch, também de um livro muito bom, que eu esqueci o nome, mas vai estar nas explicações ali do vídeo. Squash and Stretch, aqui também, Squash and Stretch. E eu quero falar sobre um outro tipo de Squash and Stretch, que é esse tipo aqui, que é um tipo mais suavizado. E aqui a gente também pode ver, antes de eu falar do outro Squash and Stretch, do outro esticar e comprimir, a gente pode observar que consistência de volume não é um nome ruim, porque o que a gente está fazendo aqui é mantendo o volume do nosso objeto, tentando manter o volume do nosso objeto. Calma aí, aqui. Tentando manter o volume do nosso objeto a todo custo. Aqui houve uma falha do animador, vulgo eu, em manter a nossa consistência. Vocês veem, eu tenho uma altura e uma largura aqui, que é de quando ela bateu no chão, e uma altura e largura diferentes. A largura com a altura, ela não apresenta uma conservação total desse volume, apesar de passar num teste de olhômetro. E aqui no outro exemplo, vamos observar aqui a nossa conservação. Vamos pegar aqui quando ela bateu, e aqui é ela em pé. Não tem também muita conservação. Outra vez falha do animador, vulgo eu. Então, o lance todo do Squash and Stretch é você manter, ou tentar manter ao máximo, o seu volume, o volume do seu objeto animado. Vamos ver aqui outro tipo de Squash and Stretch, de conservação de volume. Vou voltar aqui, braço. Esse aqui é outro tipo que eu quero mostrar, e que também há uma conservação de volume. O que você tem aqui é um movimento de compressão do membro, numa animação que tende mais ao realismo, ao naturalismo. Olha só, a gente tem uma camada... Cadê minha camada de auxílio? Aqui.
Vou mudar o nome dela, comprimir auxílio. Aqui nós temos uma compressão desse braço, onde você tem primeiro ele ocupando esse volume aqui, essa largura, né, com essa altura variada. E depois, no final, você tem, com a compressão total, você tem uma largura, uma altura diferente, com um espaço negativo, deixa eu voltar aqui, diferente também, que vai auxiliar nessa conservação. E você tem, inclusive, uma largura, um comprimento diferente por causa da curvatura desse braço aqui. Deixa eu tirar esse ângulo aqui para ajudar. Então assim a gente tem uma conservação, uma tentativa de conservação de volume aqui. Quando há a compressão desse braço. E isso, notem, sem precisar haver uma compressão cartoonizada. Uma compressão em que você deforma todas as partes. Isso é uma compressão natural que você faz com o seu próprio corpo quando você está pulando ou qualquer coisa. E falando em pular, eu tenho outro exemplo aqui de compressão um pouco mais rústica, envolvendo um pulo. Eu fiz só os keyframes desse personagem, desse pequeno personagem, dando um pulo. Eu provavelmente vou ter muita perda aqui de... Já me culpo. Mas aqui a gente tem o personagem. Aqui nós temos ele comprimido. E essa compressão aqui não é uma compressão simples, ela já denota um outro princípio, que é o da antecipação, mas a gente vai falar isso em outro vídeo. Depois ele vem e estica, conservando, sempre tentando conservar o volume do personagem. Então ele vai, quando chega ao topo do seu objetivo, ele comprime novamente um pedaço do corpo, mas mantém outro pedaço esticado. Deixa eu mudar a cor. Pedaço esticado, pedaço comprimido, compresso, né? Mantendo novamente o volume, por isso que é importante manter o volume. E não necessariamente distorcendo o corpo. Não drasticamente. E aqui nós temos novamente uma compressão na chegada, um pouco menor do que essa compressão aqui. Esse personagem está muito grande aqui, né? A gente pode ajustar ele, ferramenta de transformação. Assim como esse daqui também está muito grande. A gente ajeita com a ferramenta de transformação. Vou salvar aqui que essa ferramenta de transformação buga várias vezes. E aqui a gente tem o nosso personagem comprimido e depois novamente esticado, mantendo sempre o nosso... tentando sempre manter o nosso volume. Então isso aqui é um exemplo também de compressão e de esticar, ou seja, manter o nosso volume, manter o volume do personagem, sem necessariamente você precisar apelar para movimentos cartunescos. Caso a sua animação não precise de movimentos cartunescos, você ainda assim vai utilizar o comprimir e esticar e vai estar perpetrando, é uma palavra bonita, eu queria sempre usar essa palavra, nunca tive oportunidade, perpetrando, olha só, perpetrando toda a sua animação. E ela vai estar, como todas as outras, unidas. O comprimir e esticar vai ter uma dependência para o seu bom funcionamento dos arcos junto com... Dos arcos nem tanto, mas vai ter uma dependência muito grande do timing e
Geralmente o que vai acontecer é que você vai usar essa conservação de volume no comprimir e esticar junto à antecipação, como acontece aqui. Você tem antecipação usando um comprimir e a realização da ação usando um esticar. Você tem uma antecipação intermediária da queda, depois você tem a realização da queda ainda comprimida, e aí você tem o esticar da finalização da ação. Então você tem toda uma análise aqui que você pode fazer e ver que a gente usa em diversos momentos o comprimir e esticar, a conservação do volume, usando a antecipação. E aqui vamos voltar em outros exemplos antigos. Aqui a gente tem também no braço, a gente tem o comprimir do braço para fazer alguma coisa. E você vai ter também na bolinha algo mais relacionado a... bugou aqui, ó. Você vai ter algo mais relacionado ao nosso... Uou! Vai ter algo relacionado ao timing também. Aqui, ó, espaçamento e timing relacionados no comprimir e esticar, na conservação de volume dessa bolinha. Então é isso aí, gente. Hoje a gente viu o comprimir e esticar. Espero que você esteja treinando em casa com as bolinhas, esteja avançando. Com esses princípios já dá para fazer bastante coisa. A gente já até falou um pouco sobre antecipação nos... Não vou fazer essa piada. E vamos seguindo. Semana que vem nós vamos ver outro princípio mais a fundo, construirei mais exemplos. E tentarei no final da série disponibilizar esse arquivo do Krita, que vai estar uma bagunça, eu vou tentar organizar ele e disponibilizar. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não está inscrito no canal aí, inscreva-se no canal, por favor, para ajudar aí a crescer o canal e dar vontade de fazer mais coisas, mais vídeos instrutivos e divertidos, interessantes, sinistros. Eu estou exagerando demais agora, que também é um dos princípios da animação. E divulgue para os seus amigos que querem aprender a animar, divulgue para os seus colegas que já sabem animar e querem mais uma opinião sobre animação. É sempre interessante, um artista nunca pode estar parado, tem que estar sempre aprendendo coisas novas. E é isso aí, até a próxima, galera. Espero que tenha valido a pena. Valeu!